que os irmãos depois leiam, ou já leram, de um outro pastor de nossa igreja, pastor Juan de Paula, e os irmãos depois estejam lendo. E nesta manhã, dia do pastor, eu convidei então o nosso pastor Roberto Tomás, um jovem pastor ainda, para nos trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Que Deus possa abençoá-lo, e nós vamos nesse instante orar. Curve a sua cabeça e vamos orar pelo nosso pastor. Deus, aqui está o teu servo nesta manhã, que o Senhor tem vocacionado, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem dirigido tanto em nosso meio. E agora, Deus, eu peço que o Senhor renove sobre ele a sua unção, e que a sua palavra flua dos seus lábios, do seu coração, do teu coração, para o nosso coração. Abençoa também Renatinha, abençoa Samuel, abençoa, Senhor, toda esta família querida e amada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos já abram as suas Bíblias no texto. Está aí Atos 20, só que está aí 28. Eu vou pedir que os irmãos abram no 24. Vamos partir desse ponto, e eu espero, contando sempre com a graça de Deus, de trazer algumas meditações com esse texto belo, um texto fantástico que eu quero trabalhar. Nós vamos trabalhar aí parte desse capítulo, a partir do verso 17, mas eu quero partir desse texto, Atos 20, a partir do 24. Todos os irmãos acharam? Atos capítulo 20, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero, nesse momento, rogar por graça e misericórdia. Ó Deus, que honra, ó Deus, falar, ó Deus, num dia tão, ó Deus, tão especial, ó Deus, num momento tão prazeroso, ó Deus, numa comunidade, ó Deus, tão abençoada pelo Senhor. Então, Deus, eu quero pedir graça e misericórdia. Que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E Deus, naquilo que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja. Deus, essa é a minha oração. Eu conto exclusivamente com o Senhor. Então nos fale, ó Deus, nessa noite, nessa manhã. No nome de Jesus eu peço isso. Amém e amém. Igreja, fábrica de pastores. Quando o pastor me fez esse convite, nosso pastor me fez esse convite, eu fiquei pensando num tema para trabalharmos e meditarmos nessa manhã. Eu creio aqui que a maioria que está aí há mais de 10, 5 anos, 2 anos, 3 anos, não importa o seu tempo na caminhada cristã, você tem uma concepção sobre o pastorado. Você tem até um desejo sobre o pastorado. Você tem pensamentos, você tem conceitos sobre essa caminhada pastoral. Isso é muito interessante. Se temos um pouco de mais tempo, nós já ouvimos mensagem sobre pastor. Nós já degustamos o Salmo 23, nós já degustamos João 10, todos textos que falam sobre a caminhada do pastor, como o pastor deve ser, como o pastor deve se portar, coisas da palavra do Senhor, desafios da palavra do Senhor. Então eu creio que eu estou diante de um grupo de irmãos que tem sim todos condições de ensinar ou de falar sobre a caminhada pastoral. Muitos aqui não têm título. Na nossa comunidade, muitos não têm títulos. E eu digo muitos mesmo, mas desenvolvem um trabalho pastoral.
são pastores que cuidam de almas, de coração, de pessoas arrebentadas. E a arte de pastorear é isso, é poimênica, é cuidado, é você se lançar em cuidado do outro, sabe? E eu agradeço a Deus, porque eu tenho visto isso aqui na nossa comunidade, eu tenho aprendido. Então, quando eu propus esse texto aqui, não o tema não é algo lembrando a linha de produção do Henry Ford, não esse conceito de fábrica, de você formar, de entrar e no final sair um produto. Mas o que eu quero aqui é mostrar que é na comunidade de fé, que é nessa caminhada aqui, que é onde o ferro afia o ferro, é que são formados homens segundo o coração de Deus. Então o que eu quero desafiar nessa manhã os irmãos, desafiar o seguinte, que todos nós, como comunidade de fé, nós temos a grande responsabilidade e o grande desafio de formarmos cuidadores, aqueles que agem pela poimênica, pelo cuidado de alma. Eu quero falar que aqui é uma fábrica, um celeiro onde tem grandes pérolas, grandes tesouros, e nós estamos nesse processo de formação, nessa labuta, formando pessoas que nós daremos depois um título, depois de uma cerimônia, de um ato muito bonito chamado concílio, daremos um título de pastor. Mas esse título não confere pastorado. O pastorado é conferido, o pastorado é desenvolvido, o pastorado é exercido na comunidade de fé. Por isso eu pego esse belo texto, esse belo verso, para partir para essa caminhada aqui, olhando para isso que o apóstolo Paulo diz, olhando para esse alerta que o apóstolo Paulo traz a outros cuidadores. Quanto a mim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça. Realidades dos dias de hoje. Há um ano atrás, eu escrevi um editorial que hoje está sendo feito pelo pastor Juan, um teólogo, uma pessoa muito capaz no campo da teologia. E há um ano atrás, eu estava falando no editorial sobre a importância daqueles que cuidam e como nós precisamos cuidar daqueles que cuidam. Como que isso é importante para a caminhada terapêutica da igreja. Porque se nós não cuidarmos dos que cuidam, nós não teremos uma igreja terapêutica. E o que é uma igreja terapêutica? Uma igreja terapêutica é um lugar onde feridos se ferem, onde feridos se saram, onde feridos se curam. Isso é uma comunidade terapêutica. E nós só vivenciaremos, só teremos essa comunidade, esse ambiente, quando nós exercermos esse cuidado com aqueles que cuidam. Eu não tinha estatísticas. Trazia algumas colocações, vendo alguns pontos de algumas pessoas. E essa semana saiu uma matéria na Cristianismo Hoje, a versão brasileira da Christian Today, e trazendo uma matéria assim, triste, mas mostrando hoje uma realidade da caminhada pastoral. Então, eu quero pontuar algumas coisas assim bem interessantes, e primeiro começar com um testemunho de um irmão chamado José Newton Lima Fernandes, que tem 41 anos hoje, pastor evangélico. Ele chegou ao púlpito depois de uma vivência religiosa que se confunde com toda a sua trajetória de vida. Criado numa igreja pentecostal, Newton exerceu liderança na mocidade desde os 16 anos. Logo sentiu um chamado, uma expressão, algo que ele dizia ser uma voz o chamando para o ministério, para o púlpito, para a pregação da palavra.
Naquele momento, ele, percebendo essa vocação, se lançou no preparo. Na caminhada de preparo, ele se lançou para uma outra comunidade, para uma outra denominação. Nessa denominação ele foi ordenado em São Paulo e estabeleceu-se como pastor titular de uma comunidade de fé. Além da graduação em teologia, se graduou em filosofia e direito. Tinha tudo para ser um excelente ministro do Evangelho. Aliado à erudição, ele conhecia bem as Sagradas Escrituras. Contudo, chegou diante dele uma encruzilhada. Passou a duvidar de si mesmo e pensar se era mesmo vontade de Deus ele ser pastor evangélico. O que aconteceu com o irmão José Nilton? Depois de mais de 20 anos de ministério, ele perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu a única filha que ele tinha, abriu mão do ministério e entendeu, depois de muitas e muitas lutas na sua comunidade de fé, que essa vocação era uma ilusão, que isso não existia. Meus irmãos, isso tem acontecido constantemente no nosso meio. Para os irmãos terem uma ideia, nós, como batistas, nós não temos muito esses dados, mas a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja com um sistema de governo diferente do nosso, ela tem hoje cadastrado mais ou menos 30 mil pastores. 70 pastores deixam essa denominação por mês. 70 pastores. Uma organização fundada pelo Francis Schaeffer, que cuida de pastores e pessoas que estão vivendo um momento de depressão espiritual, estima que mais ou menos 1.500 pastores deixem o ministério nos Estados Unidos todo mês. Todo mês. E não deixam para ir atrás de uma outra profissão. Deixam frustrados, arrebentados, destruídos, acabados. Eu sei que em muitos casos, em qualquer litígio, nós temos problemas de todos os lados. Todos os lados têm culpa. Mas hoje, nós temos como um desafio enorme olhar para a nossa comunidade de fé e olhar para ela entendendo que ela é um celeiro, que aqui tem grandes pérolas e joias, que pelo nosso cuidado e pela nossa ação irão impactar o mundo. Então eu quero, nessa manhã, desafiá-los a olhar para a caminhada de formação não como uma caminhada de mandar alguém para um lugar e lá se formar. No dia 7/7/2007, coisa meio cabalística, né? 7/7/2007, eu fui ordenado nessa igreja. Vocês estão com uma dúvida tremenda. Será que foi às 7h07? Não, não foi às 7h07, mas foi no dia 7/7/2007. Eu fui ordenado. Eu completei 8 anos servindo a essa igreja aqui, não 8 anos de ordenação, mas 8 anos, já tem 8 anos que eu cheguei aqui. E eu quero falar com os irmãos que do processo que culminou na minha ordenação e depois na participação do MIPAS, auxiliando o pastor Vitor, esse processo tem sido algo tremendamente saudável para a minha vida e para a vida da minha família. Esse processo tem sido um processo de pleno cuidado, de plena liberdade, de pleno desenvolvimento. Então, esse processo que não é só um processo de enviar, mas é um processo de caminhar, de acompanhar, de ver, de perceber, é um processo que tem feito bem à minha alma. E eu rogo para que essa igreja continue nessa vocação. Vocação de preparar homens e mulheres de Deus, pessoas prontas a lidarem com o Evangelho. Como é mais ou menos a nossa realidade? Que realidade? A realidade batista. Claro,
Toda regra tem exceção. Mas como é mais ou menos que fazemos há 100 anos? Vemos alguém na igreja com algumas aptidões. Aquela pessoa se acha ou se entende vocacionada. A igreja envia para um missionário. Nós temos para um seminário. Nós temos algumas escolas no Brasil. Escolas para todos os gostos. Se você quer estudar numa escola que tem um aprofundamento em teologia bíblica, ou seja, aquela teologia que cuida de originais, grego, hebraico, se aprofundar nisso, a escola está aqui no Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, a melhor escola no Brasil é a PUC do Rio de Janeiro. Porque teologia, não importa se você está lá fazendo teologia, no campo da teologia não importa se é católico ou protestante. Teologia é teologia e ambas vão se encontrar, as duas. Se você quer uma escola mais voltada para a ação pastoral, num contexto talvez não urbano, você tem uma escola em São Paulo. Se você quer uma escola voltada para uma realidade da América Latina, você tem uma escola em Londrina. Você tem o Seminário do Sul, para onde eu fui enviado, uma escola com, hoje, mais uma caminhada filosófica. Mas funciona assim, você pega o menino, o jovem, e manda para o seminário. Ele termina o seminário, volta. A igreja, dependendo da direção da igreja, ordena para um ministério ali ou para enviá-lo. Ou não ordena. E depois ele vai para o ministério. Durante 100 anos foi assim. E aí vocês imaginem meninos, com 18 anos alguns, indo para o seminário, ficando de 4 a 5 anos, dependendo da escola, voltando para a igreja com que idade? 22 anos, 23 anos, no mais tardar 24 anos, e assumindo o quê? Uma igreja. Vou fazer uma comparação. Não entrei no texto, eu vou chegar lá, mas vou fazer uma comparação com a escola militar das agulhas negras, Amã que forma os oficiais do exército, os oficiais de arma. O menino vai para lá, para Amã, sai da SpaceX, vai para Amã, cursa lá, estuda, se prepara, se forma em ciências militares, depois volta para uma unidade. E ele assume uma unidade? Não. No máximo que ele assume é um pelotão. E isso depois de ficar um tempo como cadete. Pelo menos 6 meses. Depois fica um tempo como segundo-tenente. 6 meses, eu acho. E depois é promovido a primeiro-tenente. Aí vai assumir um pelotão. Um pelotão tem aí de 20 a 30 homens, não sei. Não sou um especialista nisso. Só como capitão que ele vai assumir uma companhia, que não é um quartel. Eu aprendi com o meu mentor algo bem interessante que ele ouviu de uma outra pessoa sábia, de um general, que chegou para ele e falou o seguinte: olha, eu queria ter o poder que o tenente pensa que tem. E é isso que acontece com o menino que sai do seminário. Ele vem achando que ele pode tudo, que ele sabe tudo. E o que temos é gente enfrentando a vocação de uma maneira doentia e adoecendo outros. Nós fazemos parte disso. Nós somos chamados para isso. O que é o pastor? O pastor não é um líder. Eu sei que nessa caminhada essa palavra às vezes se confunde hoje. Em muitos momentos, quando nos referimos ao pastor, nós pensamos sim num líder. Mas essa ideia de liderança, primeira coisa, nós não encontramos a palavra líder na Bíblia. Não existe. O que nós temos são guias. Pastores são guias. Alguém que está caminhando com alguém à frente, o sumo pastor, e está guiando outros. Então ele não é super, e muito menos é casado com a Mulher Maravilha. Apesar que a minha assim é muito bela. A Natinha está lá na cozinha. Mas não é casada com essa mulher cheia de poderes.
e os seus filhos não são filhos dos incríveis. Essa é a realidade. E nós temos que atentar para essa formação. Ele não foi chamado para governar. Ele não foi chamado para gerir. Ele foi chamado para cuidar, para alimentar, para levar a verdes pastagens, para proteger do lobo, para lutar contra o lobo. Então, essa tarefa, ela só vai ser possível quando a igreja for um celeiro de dons, de gente que abraça, de anciões que abraçam, de gente que olha e se lança na oração, na intercessão, na proteção. O verso 22, para já começar a pensarmos no texto, diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. O apóstolo Paulo, e aí olhar para esse texto é olhar para uma coisa bela, porque no livro de Atos, em todo o livro de Atos, nós vamos ver discursos e mensagens do apóstolo Paulo. Todos os discursos são, de uma maneira geral, evangelísticos. É pregando aos judeus, é pregando aos gregos, é anunciando o evangelho, é se defendendo num tribunal, mas pregando o evangelho. Esse, do verso 17 até o último verso desse capítulo, o verso 38, é um discurso, o único discurso de todo esse livro que o apóstolo Paulo dirige à igreja, a uma comunidade cristã. E para quem ele está dirigindo? Aos pastores de Éfeso. Aos pastores de Éfeso. Como um guia que está aí no verso 22, ele dizendo: olha, compelido, direcionado, sem saber o que me espera, mas eu vou porque eu sou guiado pelo Santo Espírito de Deus. Eu também chamo vocês para serem guias. E ele manda chamar esses homens, ele manda chamar essas pessoas que cuidavam da igreja de Éfeso. Meus irmãos, onde o apóstolo Paulo está? O apóstolo Paulo está, olha só no verso 17, onde ele está. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele está em Mileto. Éfeso ficava a 50 quilômetros de Mileto. Ele está na terceira viagem missionária dele. Mas isso é tão importante para ele. Preparar esses guias é tão importante para ele, que ele interrompe em 3 dias a viagem dele. Em 3 não, em quase uma semana a viagem dele. Porque de barco até Éfeso, de Mileto até Éfeso, era mais ou menos 2 dias. Até, no mínimo, 3 dias. Para irem e voltarem. E ele espera. Chegando esses homens lá, ele começa a falar com esses homens e mostrar para eles a importância dessa formação. Mostrar para essas pessoas a importância do chamado. E a primeira coisa que ele mostra para esses homens, a coisa mais importante, o cerne desse texto, está nesse verso que eu comecei a mostrar para vocês, o verso 24. Essa caminhada, ela só será concluída se houver vocação. Tem que ter vocação. Vocação não é ouvir uma voz. Vocação, perdão, meus irmãos, perdão, é sim, o apóstolo Paulo ouve uma voz e cai. Mas vocação não é ouvir algo que você não sabe identificar. E você, pelas suas experiências humanas, conclui que foi Deus que te chamou para aquilo. Vocação é ouvir o chamado do Senhor e saber que Ele te chamou. E saber que você não tem mais nada a fazer. Você não tem como resistir àquilo. Você não tem outra opção.
não há um segundo caminho, não há uma segunda proposta, não há uma segunda direção. Deus chega naquele caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele cai, acuado, preso, ele se lança no Evangelho da Graça. Isso é vocação. Vocação é isso, é entender esse chamado. Então a igreja de Cristo, ela precisa trabalhar, ela precisa orar, não por pessoas dispostas a irem para o seminário, a fazerem teologia, a desenvolverem ministérios. Ela precisa orar e rogar por vocacionados do Senhor. Eugene Peterson, no seu livro Pastores Desnecessários, diz algo muito triste. Diz que hoje, na igreja cristã, nós temos profissionais de púlpito. Profissionais de púlpito que transformam a comunidade de fé num grande balcão de negócios. A vocação não é isso. Porque a vocação, o apóstolo Paulo mostra nesse texto, me traz um compromisso primário, primordial. Sabe com quem? Com Deus. Quem chama o apóstolo Paulo e esses homens? É Deus. É Deus quem chama. É Deus quem traz. É Deus quem chega lá e derruba. Derruba da vida, derruba do conforto, derruba da tranquilidade, derruba da segurança e diz: venha, porque eu te transformarei num pescador de homens. Então o compromisso do vocacionado não é com uma denominação, por isso que nós temos que orar por vocacionados. O compromisso dele não é com homens, o compromisso dele não é com o Estado, o compromisso dele é com o Senhor. E sendo comprometido com o Senhor, ele chegará até o final. Ele chegará até o final. Quando eu fui para o seminário, eu sou refratário, eu fiquei 6 anos no seminário, por alguns problemas. E fiquei lá, no seminário, 4 anos, eu fiquei 6. E boa parte da minha faculdade eu passei, eu já estava aqui na igreja. Mas eu lembro da minha primeira aula, eu lembro claramente, como se fosse hoje. Estava lá na sala, um professor entrou e perguntou o seguinte: o que vocês vieram fazer aqui? Eu ouvi muita gente respondendo: não, eu quero me aperfeiçoar mais, eu quero entender mais de Bíblia. E ele chegou e perguntou: olha, e você? O que você veio fazer aqui? Eu falei: olha, eu ainda estou num processo, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, eu não vim aprender de Bíblia. Porque eu aprendi Bíblia na minha igreja, na minha comunidade de fé, na minha igreja, na EBD. Foi lá que eu aprendi Bíblia. Então não é aqui. Mas o que eu vou aprender e o que eu aprender, no final eu conto para o Senhor. Prossegui. Saí, voltei, tranquei, voltei de novo e fui lá. Num processo bem doloroso, mas consegui, pela graça do Senhor, terminar. Vocacionado não é alguém que aprendeu muito ou que tem muito. Vocacionado é alguém que está em processo de transformação dia após dia. Dia após dia. Por isso a igreja participa. Por isso a igreja intercede. Por isso a igreja aconselha. Por isso a igreja protege. Porque ela vê ali um tesouro que está sendo dia após dia aperfeiçoado. Porque se ela tem bons guias, ela será uma igreja saudável.
Eu quero desafiar vocês a isso. Como que você descobre uma vocação? É bem interessante quando eu converso com algumas pessoas que querem ir para o seminário e converso com elas o seguinte: eu creio que você precisa compreender e vivenciar e perceber 3 coisas muito importantes nessa caminhada de vocação. A primeira é a conclusão pessoal. Você sabe, e isso te causa tremor e temor, que Deus te chamou. Você sabe que você não é capaz, você sabe que não pode, mas algo acontece dentro de você. E você sabe. Você sabe, é você e Deus. Deus sabe. E você sabe. Você compreende também. Não há dúvidas. Você só não sabe quando e como, mas você sabe que Ele te chamou. O Moisés, ele sabe que Deus o chamou. E ele sabe tanto que Deus o chamou que ele tenta adiantar esse processo. Quebra a cara. Vai para o deserto e fica 40 anos cuidando de ovelha, para aprender a cuidar de gente. Vai aprender a cuidar de ovelha para aprender a cuidar de gente, porque não é pela sua força nem pelo seu poder. Na primeira ação pastoral dele, ele quis mostrar a força do braço dele e acabou matando um homem. Quando nós não passamos por esse processo, nós matamos pessoas. E quantos pastores matando pessoas? O Moisés mata uma pessoa e ele precisa de 40 anos para aprender isso. Então é você e Deus, você sabe. A outra coisa é o seguinte: a comunidade de fé, ela vê isso, ela enxerga isso. A comunidade de fé é importantíssima nesse processo. E eu pergunto às pessoas: a sua comunidade testifica isso? O seu ambiente de convívio eclesiástico, ele testifica isso? E a terceira etapa desse processo é o seguinte: o mundo sente isso. O mundo sente essa vocação, direta ou indiretamente. Porque se você tem certeza, a comunidade de fé percebe, porque você impacta a vida de outros irmãos, e esses irmãos vão impactar a vida de outros lá fora. Você vai impactar a vida de outros lá fora, vai tocar, vai curar, vai transformar. Então nós precisamos disso. Mas para isso acontecer, nós precisamos orar como igreja que se vê como um celeiro de dons para algo importantíssimo. Não deixem de orar por isso. Sabe para quê? Para que pessoas se convertam, porque só depois da conversão que há a vocação. Você está me falando assim: mas Roberto, isso é um absurdo. Uma pessoa que é vocacionada, uma pessoa que é ordenada, ela é convertida. Não, meus irmãos. Leia a 4ª capa do boletim. Leia a 4ª capa do boletim, que você vai encontrar a história de Abraham Kemp, um dos maiores teólogos da Holanda, um dos maiores pastores da Holanda, um dos maiores políticos da Holanda. Ele termina com 25 anos o doutorado dele. Assume uma igreja. E no momento que ele assume essa igreja com 25 anos, com um título, com doutor, sendo um bambambam, sendo um professor já nas universidades, um grupo de irmãos começou a perceber algo diferente. Esse pastor, ele tem algo diferente. E não era o fogo do Espírito, não era a ação do Espírito. Um grupo de irmãos começou a perceber que esse pastor, ele não era convertido. E o que eles fizeram? Uma guerra na igreja e o expulsaram. Não. Começaram a orar por ele. A orar por ele. E uma menina mesmo, uma adolescente, pietista, orando há quase um ano por ele, chega para ele e fala que ele estava precisando de um encontro com Deus. Palavras de quem?
no mundo acadêmico, eu não tinha defesa contra os poderes da negação teológica. Me envolvi por esse mundo de saber. Isso roubou a minha fé, a minha infância, aquilo que eu nutria desde a casa dos meus pais. Eu era, na verdade, um inconverso e um arrogante. Mas, pela graça do Senhor, pregando esse evangelho, fui alcançado por aquilo que eu pregava e me rendi à ação do Santo Espírito de Deus. Olha a nossa ação na formação de homens e mulheres de Deus, cooperando, trabalhando, seguindo. Como? Nutrindo um ambiente de comunhão, do verso 17 ao verso 19. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo, como eu estive com vocês desde o primeiro dia. Eu fui guiado até a Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas muitas conspirações dos judeus. Eu acho fantástico essa comunhão, de poder chamar, de poder trazer. O ambiente pastoral é desenvolvido quando há comunhão. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está chamando aqui, sabe quem? Guias. Gente que pastoreava gente, gente que cuidava de gente, mas que também era cuidada. E quando a comunidade é cuidada, todos podem se chamar. Todos podem conviver. É triste. É triste olhar para as comunidades de fé e ver irmãos que não são pastoreados por dois motivos. O primeiro, porque a ação pastoral não o alcança. E o segundo motivo é porque ele não quer que a ação pastoral o alcance. Gente que está adoecida porque impede a ação pastoral. Porque, meus irmãos, laços espirituais, eles não são laços vistos, palpáveis. Laços espirituais são laços espirituais. O Samuel, querendo ou não, ele é meu filho. Ele pode chegar e um dia sair. Ele pode chegar e um dia falar: eu não quero. Mas ele continuará sendo meu filho. Agora o seu pastor só vai ser seu pastor se você deixar ele ser seu pastor. Isso é uma realidade. O apóstolo Paulo, ele tem essa convivência. E por ter essa convivência, ele pode olhar, ele pode chamar, ele pode aprender. Quando isso acontece, coisas fantásticas e belas ocorrem. Você pode ser exortado. Você pode ser aperfeiçoado. Meus irmãos, eu completei esse ano. Olha que coisa bela. Eu completei esse ano 13 anos de evangelho. Um adolescente. Eu me converti em 99. Me converti em maio. Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Maio não, perdão, abril. Depois, relutava muito. Uma série de histórias pesadíssimas. Relutava muito pelo batismo. Mas um dia, num sepultamento, por isso que um dos muitos motivos que eu gosto de sepultamento, no sepultamento, eu decidi me batizar. Cheguei desesperado, era um sábado, procurei o pastor e falei assim: pastor, eu quero me batizar amanhã. Ele falou: não, você não entende o processo, não é assim não. Eu falei: eu quero me batizar. Fui me batizei em dezembro. Em fevereiro, eu estava assumindo a vice-presidência da igreja. Sabe como eu chamo isso? Crime. Crime.
Vocês não têm ideia quantas bobagens eu fiz. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu fiel na fé. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 6 ele diz: não pode ser recém-convertido para que não fique soberbo e caia na mesma condenação que caiu o diabo. É uma pérola, tem um potencial, mas guarde, preserve, vá preparando até estar pronto. Até estar pronto. Até estar pronto. Eu sei que o mundo de hoje pede, mas vá preparando. Vá preparando. Uma das coisas mais tenebrosas nessa pesquisa do cristianismo hoje, da revista Cristianismo Hoje, é que os pastores hoje vivem num ciclo de atividade, num ativismo. Eu passei 5 anos entrando em gabinete só para realizar reuniões. Nunca tinha tratado minha alma, nunca tinha confessado o pecado, nunca tinha exposto minhas fraquezas. A minha vida era atividade, fazer eventos, realizar eventos, fazer isso, fazer aquilo. Era uma máquina. Uma máquina. Aprendi a gerir assembleias. Era tão apto nisso, tão orador do mal nisso, que consegui levar uma pessoa à exclusão, sendo manipulado e manipulando. Olha quantas coisas fazemos. Isso é sério. Formar, orar. Nós precisamos trazer, cuidar, interceder, ter mais velhos orando, chegando perto. O apóstolo Paulo chama esses homens, esses presbíteros, esses homens que caminharam com ele. E há uma comunhão, há um relacionamento aqui, e ele chama cada um deles e diz o seguinte: olha, atentem para essas coisas. A primeira delas é a vocação. Vocês precisam entender que vocês foram chamados por Cristo. Essa é uma caminhada de excelência. Não abram mão disso. Meus irmãos, sem isso, o que nós teremos, como eu falei no início, são profissionais preparando e gerindo boas coisas, mas não cuidando de alma, não sendo guias de alma. O apóstolo Paulo prossegue, mostrando a esses homens algo belíssimo. Verso 28 ele diz: olhem, prestem atenção, cuidem de vocês mesmos e depois do rebanho que o Senhor deu a cada um de vocês. Como está aí no boletim, esse foi um texto muito trabalhado por esse homem chamado Richard Baxter, um pastor de ovelhas. E ele tem um livro que tem sido assim um bálsamo para a minha vida. E eu leio esse livro de 3 em 3 anos, chamado Pastor Aprovado. Ele escreveu esse livro há mais de 200 anos. E ele continua falando. E ele mostra essa importância do pastor que não se cuida. Que não se cuida em todos os sentidos. E a igreja, ela tem que nutrir isso e perceber isso. E ver que isso é importante. E eu agradeço a Deus porque eu tenho visto isso e tenho percebido o quanto isso tem feito bem para a minha vida e para a vida da minha família. Hoje, meus irmãos, eu louvo a Deus. Mas o meu filho, ele tem prazer em vir à igreja.
ele chega aqui, hoje ele nem fala mais comigo. Ele quer ir para a salinha. Ele quer ir para a salinha. Sabe por quê? Porque essa comunidade percebeu a importância do pastor que cuida de si mesmo. Que se ele não tiver bem cuidado, ele não poderá cuidar. Como foi dito aqui há um tempo atrás, há muito tempo atrás mesmo, uma irmã chegou para um pastor e falou o seguinte: o senhor vai tirar férias? Ele falou: vou. Ela falou para ele: mas como o senhor vai tirar férias? O diabo não tira férias. E ele respondeu para ela: então, para eu não virar um diabo, por isso que eu vou tirar férias. Você precisa cuidar de si mesmo. Quando eu chego aqui, raríssimas vezes, às segundas-feiras, e eu sou alertado. E vira e mexe eu tomo bronca. Essa semana eu tomei uma bronca. Porque eu vim aqui na segunda-feira. E quando o ancião me viu, perguntou: o que o irmão está fazendo aqui? Eu disse: eu me rendo, mas eu estou desobedecendo, mas eu vim resolver algo. Não dava para resolver em casa? Não. Dessa vez está perdoado. Sabe por quê, meus irmãos? Senão nós não temos como guiar. Senão nós não temos como cuidar. E o apóstolo diz: cuidem de vocês. Cuidem, se cuidem. E vistam em vocês. A igreja tem que perceber e continuar nutrindo isto. O que eu falo aqui é aquilo que eu tenho experimentado, porque é aquilo que eu experimentei aqui. Meus irmãos, eu não experimentei em lugar nenhum. Então eu os desafio a continuarem assim. Essa é a terceira comunidade onde eu sirvo o Evangelho. E todas as outras duas, eu me comportava e agia como uma máquina de atividades. Aqui eu descobri que é verdade, sim. Se eu não me apresentar diante de Deus, eu não tenho como me apresentar e cuidar dos irmãos. Então a piedade é importantíssima. E o apóstolo Paulo diz: vocês viram como eu agi no meio de vocês, servindo, orando, buscando com humildade e lágrimas. Vocês viram como eu preguei, vocês viram como eu me comportei, vocês viram como eu testifiquei. Tudo isso fruto da piedade. Na revista, voltando à matéria, 70% dos pastores, numa entrevista com a CEPAL, afirmaram que só leem a Bíblia quando vão preparar sermões. E isso, meus irmãos, acontece, sabe quando? Já nas escolas. Eu estudei um turno pela manhã e estudei um turno à noite. E eu lembro que no turno da manhã, as aulas começavam às 15 e terminavam meio-dia e 5, meio-dia e 10. Então você passa aí um tanto de horas estudando teologia, estudando isso, estudando aquilo. Você pergunte a um aluno como está a leitura dele. Sabe o que afirmávamos? Eu já estudo a Bíblia. Não, mas como está a sua leitura? Como está o seu devocional? Como está a sua piedade? A sua prática? Não, já faço isso. 4, 5 horas por dia. Saio daqui, ainda vou para a biblioteca, fico mais 3, 4 horas estudando Bultmann, Paul Tillich, que eu já estou sabendo isso de cor e salteado. E um mestre me apresentou um livro no meu primeiro semestre de seminário. Recomendações aos jovens pastores e teólogos. E como aquilo me fez bem. Me foi perguntado aqui nesse concílio:
E foi uma das perguntas mais importantes no meu conselho. Roberto, você já leu a Bíblia toda? E eu falei, já sim. Nós temos que orar para que aqueles que saem do nosso meio tenham um compromisso exclusivo com a palavra de Deus. Com mais nada que não seja a palavra de Deus. Tudo aquilo que está linkado com a palavra de Deus tem que ser o nosso compromisso. Agora eu quero falar que isso é responsabilidade nossa. Nossa, como comunidade de fé. Porque eu tenho orado por isso. Eu creio que a nossa comunidade de fé é um celeiro de homens e mulheres chamados por Deus. E eu creio sim que nós impactaremos esse mundo, transformaremos Copacabana por uma ação de cuidado pastoral, por uma ação de cuidado do Senhor, de pessoas que cuidam e velam por outras. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor. Não é, porque quando o lobo chega, ele abandona as ovelhas e foge. O apóstolo Paulo começa o fim desse relato, desse anúncio a esses irmãos dessa maneira. Portanto, eu lhes declaro que hoje eu estou livre do sangue de vocês, pois em todo momento eu proclamei o evangelho a vocês. Cuidem de vocês, pastoreiem o rebanho de Deus. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que não têm compromisso com a verdade. Eles irão distorcer a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos não cessei de advertir cada um de vocês com lágrimas. Eu estou entregando a vocês a palavra. Eu fiz isso não com um compromisso, como alguém que busca dinheiro, como alguém que busca valor, como alguém que tem um compromisso tão somente financeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje temos sim uma série de necessidades. Nós temos sim uma série de demandas como seres humanos, como pessoas que vivem numa sociedade, no nosso caso, urbana. Nós temos sim essa necessidade financeira, a necessidade do shalom, da paz que traz saúde, que traz conforto, que traz qualidade de vida. Mas nós precisamos orar e pedir a Deus que Deus levante do nosso meio pessoas que tenham o Senhor como uma grande porção de suas vidas. O apóstolo Paulo lembra isso a esses irmãos. Lembra isso a eles. A igreja cuida, a igreja protege, a igreja sustenta, a igreja ora, a igreja intercede, a igreja caminha para buscar homens e mulheres que têm um compromisso com Deus. Isso pode parecer hoje uma responsabilidade de instituições ou de denominações, mas eu quero te lembrar uma coisa: pastor não é feito em seminário. Pastor é formado por pastores na comunidade de fé. Então, onde pastor é formado é na comunidade de fé. O seminário dá ferramentas, prepara, aperfeiçoa, mas a formação é aqui.
por outros que já caminharam. Nós precisamos caminhar assim. E essa é uma responsabilidade nossa como comunidade de fé. Se você tem uma pendência judicial, um advogado começa a militar a sua causa, e você perde aquela causa. E perder aquela causa é perder uma quantia enorme. É talvez ser processado, é talvez ir para a cadeia. Perder aquela causa é trazer sobre si mazelas e problemas terríveis. Só que você lançou essa causa na mão de uma pessoa que você acreditava pudesse te ajudar. E ela não te ajudou. E o que pode acontecer? Você ser preso, perder, não conseguir reaver o bem. Tudo isso é grave. Dependendo da situação, muito grave. E você tem uma doença. E procura um médico. E o médico vai fazer um tratamento, desenvolve um tratamento. E esse tratamento não traz a cura. E você, a partir desse tratamento ou de um erro que ele tenha cometido nesse processo, falece, morre, ou um ente querido. Isso é uma dor terrível, é uma tristeza terrível. Ou fica com um problema irreparável, com a mazela para o resto da vida. Meus irmãos, tudo será desfeito na glória celestial. Toda injustiça será posta em justiça. Todo mal físico acabará. A nova Jerusalém que desce do céu, João diz, ela não tem dor. Ela não traz consigo tristeza. Ela não traz consigo pânico, injustiça. Todos nós seremos plenamente sarados na nova Jerusalém celestial. Agora, meu irmão, minha irmã, se você for guiado por uma pessoa que não é guiada pelo Espírito, você pode ter uma vida bem-sucedida nessa vida. Pode conquistar coisas tremendas nessa vida. Pode ter uma saúde invejável. Mas você pode perder a sua vida eterna. E esse mal, ele é irreparável. É extremamente importante entendermos que a igreja é uma fábrica de pastores. É extremamente importante investirmos nisso. É extremamente importante orarmos por isso. Nós estamos chegando a uma realidade que cada vez mais, as instituições perdem a sua eficácia na formação. E cada vez mais essa responsabilidade cai na igreja. Que Deus nos ajude. Que saiam homens e mulheres do Senhor que venham impactar o mundo. E por que eu desejo isso? Porque essa comunidade é muito bem para a minha vida. E eu tenho aprendido muito e crescido muito. Então, dia após dia, eu tenho desenvolvido. Não foi algo místico, foi uma caminhada. Eu lembro que no domingo, após a ordenação, no domingo pela manhã, 7h pouca da manhã, eu recebi uma ligação de um amigo. E a primeira coisa que ele perguntou foi, e aí? Aí eu respondi, e aí o quê? Ele, e aí, o que você está sentindo? Aí eu, ainda sono. Aí ele, você não está sentindo nada? Aí eu falei, como foi dormir? Agora você é pastor. Eu falei, olha,
eu estou sendo formado pastor. Eu falei para ele. Isso é dia após dia na minha comunidade. Abençoando e sendo abençoado. Nada de místico aconteceu. A única grande místico na minha vida foi a chamada para o Evangelho de Cristo, quando eu era pecador e me encontrei com a salvação. Essa foi a grande mística. Tudo mais é desenvolvimento com irmãos santos que têm aperfeiçoado a minha vida. Homens santos, mulheres santas. Isso tem feito bem para mim. Que Deus abençoe a cada um. Pastor. Amém, irmãos. Eu gostaria nesse instante que os irmãos, não sei, há mais pastores aqui nessa noite? Nessa noite não, nessa manhã. A gente fala noite, os irmãos devem pensar, mas é que como nós não vemos lá fora, que tem agora esses tapumezinhos aí atrás, então a gente esquece, né? Mas tem algum outro pastor aqui nesta manhã? Alguém mais? Nós temos outros pastores, mas acho que não estão presentes, né? Ok, então temos nós dois aqui, e eu gostaria nesse instante de convidar os diáconos presentes a virem aqui à frente, aqui embaixo, e nós vamos orar pelos pastores, né? Pastor é movido à oração, né? A coisa mais gostosa de ouvir de algum irmão é: olha, eu orei por você, eu orei, o Senhor me tocou para eu orar. Isso é muito bom. Então eu vou convidar os diáconos para virem aqui à frente, diáconos e diaconisas presentes para virem aqui à frente, aqui no meio, você ir no meio, isso, e vou pedir à igreja que fique de pé, e nós vamos ali, os dois, nos ajoelhar, e os irmãos vão estar orando para que Deus possa continuar nos capacitar, ou nos capacitando, para que essa obra ela possa continuar para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero convidar um irmão do ofício diaconal, que nós chamamos carinhosamente de nosso ancião, ele já sabe quem é, e os irmãos também estão olhando para ele, os diáconos estão olhando para ele também. E ele vai então orar por nós. Vou pedir que eles também ponham as mãos sobre nós e que a igreja imponha também as suas mãos sobre nós, nos abençoando e nos ungindo mais uma vez nesta manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar pela salvação, do grande amor para conosco, porque o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo para nos redimir dos nossos pecados. Agora, Senhor Deus, neste dia tão significativo, nós queremos agradecer pela vida dos nossos pastores, de tantos obreiros que estão por este país, por este mundo afora, aqueles que verdadeiramente abraçaram o ministério para apacentar ovelhas, obedecendo o chamado do Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pelos pastores que temos aqui. São pessoas que se curvam diariamente diante do Senhor. Como disse o teu servo, se colocando diante do Senhor para que possam, Senhor Deus, bem dirigir o seu rebanho. Agradecemos pela vida do pastor Vitor. Há 20 anos quase nos pastoreando, Senhor Deus, com sabedoria, com graça, com espiritualidade, porque ele tem se colocado diariamente diante do Senhor, tem se curvado diante do Senhor, pelas dificuldades que ele tem enfrentado neste ministério, porque isso faz parte. Mas te agradecemos, Senhor Deus, porque ele tem sido fiel à tua palavra. Nós não temos ouvido aqui achismo dominicalmente,
mas é o que a palavra diz. E isto para nós é o que vale. A palavra diz aquilo que o Senhor quer que seja dito. E ele tem sido sensível a esse mandado do Senhor. Te agradecemos também pelo pastor Roberto. Na verdade, ele tem sido formado, tem sido forjado. Depois de atender ao chamado do Senhor, ele tem sido formado e ele tem crescido na graça, crescido diante do Senhor e crescido diante dessa comunidade que o tem amado, que tem, Senhor Deus, intercedido por ele, tem sido carinhoso por ele, por esse grupo. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelas famílias deles, pela Esther, pelos filhos, pela Renata, pelo filhinho, Senhor Deus, o Senhor tem cuidado deles. O nosso desejo como igreja é que o Senhor nos capacite a cada dia mais a amá-los, respeitá-los. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora os irmãos que querem dar um presente à Renatinha, subam para almoçar lá em cima, né? Se você quer dar um presente para o pastor Roberto e para a Renata, que está aniversariante, pode sentar. Você pode subir, né? E assim subindo ela vai ficar tão feliz porque ela está lá dirigindo o almoço para o acampamento dos jovens. Pastor Roberto está indo para a porta? Isso, para cumprimentar e abraçar.